Nas duas últimas temporadas, o Flamengo fracassou de forma retumbante na Copa Libertadores, sendo derrotado por equipes tradicionais, equipes com títulos também da competição mais importante da América do Sul, mas clubes em dificuldade, né? Em momento de crise financeira, com equipes tecnicamente inferiores, muito mais baratas do que o elenco rubro-negro, e que ainda assim eliminaram o Flamengo da Libertadores. Eu falo do Olímpia, que foi o algoz rubro-negro em 2023, e do Penharol, que despachou o Flamengo na temporada passada, em 2024. Agora o Flamengo terá pela frente outro time, numa situação que tem certa semelhança com a vivida pelo Olímpia no ano retrasado e Penharol no ano passado. É o Estudiantes de La Plata, que também tem títulos da Copa Libertadores e tenta reviver seus melhores momentos. Vamos falar sobre a equipe que o Flamengo vai enfrentar na quinta-feira, né? O próximo jogo é contra o Juventude, em Caxias do Sul, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. E depois, na quinta-feira, no Maracanã, o Flamengo tem a missão de tentar evitar o que aconteceu nas duas últimas temporadas. Lembrando que tanto contra o Olímpia como também diante do Penharol, o Flamengo fez o primeiro jogo em casa e fora, jogando como visitante, acabou sendo eliminado, perdendo para o Olímpia na cidade de Assunção e empatando sem gols com o Penharol em Montevidéu. Aliás, o Flamengo nunca fez um gol no Penharol em toda a história da Copa Libertadores nos confrontos com a equipe uruguaia. Vamos falar sobre isso nesse vídeo que tem o apoio da Golcase, isso mesmo. Olha, atenção, hein? Produtos 100% personalizáveis e presenteáveis, tá? E nessa segunda-feira, dia 15 de setembro, é o dia do cliente. Então, o site todo com até 50% de desconto, tá? Fique ligado nas promoções. Capinha de celular, como essas aqui, ó, que você vai ver, ó. Essas aqui são do Flamengo, claro. Os produtos que vêm para mim aqui são do Flamengo por razões óbvias. Eu sou rubro-negro. Ó. Vem aqui nessa embalagem bacana aqui, ó. Essa aqui é inspirada na nova camisa 3 do Flamengo. São muitos modelos, modelos para todas as marcas e modelos de celular você encontra. Tá? A garrafa Urban, a garrafa mais barata do seu time, ó, por menos de R$ 90, tá? Essa aqui, por exemplo. A garrafa Fresh, com base de silicone, como essa aqui, ó, essa aqui é a base de silicone, você vai comprar por menos de 150, tá? Com a base de silicone. E ela tem 950 ml, está mais barata do que a de 650. É um preço especial só nesse mês. E o copo Vibe, por menos de 110, tá? O copo do seu dia a dia com o menor preço do ano. Então você usa o cupom GOMAURO para comprar os produtos da Golcase. Lembrando que as garrafas mantêm o líquido gelado por 24 horas e quente por 12 horas. E a sua cervejinha fica 4 horas geladinha nesse copo aqui, que é muito bom, tá? Então use o cupom GOMAURO e tenha descontos nos produtos acessando o site da Golcase. O link está nesse QR Code que você vê na tela ou no primeiro comentário fixado. A Golcase também tem malas, mochilas, tem muitos produtos bacanas. Acho que vale a pena você dar uma navegada no site e encontrar lá aquilo que vai te agradar. E você pode presentear uma pessoa que, ou se você não for rubro-negro, né, pode comprar do seu time, porque esses produtos são licenciados pelos principais clubes do futebol brasileiro, pode vir com o seu nome, tá? E também, se você for presentear alguém, a mesma coisa. Pode ser a capinha com o nome da pessoa. É um negócio legal. Produtos de primeira, vale a pena. Então, a Golcase apoia o nosso jornalismo. Você pode acessar, repito o link no primeiro comentário fixado ou no QR Code que está aí na sua tela. Muito bem. O que acontece? O Flamengo vai ter esse jogo contra o Estudiantes e tem a obrigação, né, inicial de buscar um resultado positivo, né? Porque se tiver que jogar no estádio Uno buscando placar, vai sofrer os mesmos problemas da temporada passada, né, quando jogou contra o Penharol precisando vencer depois de perder no jogo disputado no Rio de Janeiro. Perdeu por 1-0 contra o Olímpia no ano retrasado, venceu por 1-0 apenas e depois tomou 3-1 atuando lá na cidade de Assunção. Já estão sendo vendidos ingressos para os torcedores do Estudiantes, está no destaque, inclusive, no site eh, da equipe argentina, né? Os ingressos para que a torcida do Estudiantes possa viajar até o Rio de Janeiro para apoiar a sua equipe, né? O técnico Eduardo Domingues deu entrevistas essa semana. Eduardo Domingues já está há um bom tempo no comando da equipe do Estudiantes, falando da importância dessa semana, né? Porque eles terão antes um jogo, jogaram a última partida antes da data FIFA, perderam por Central Córdoba, aquele que ganhou do Flamengo 2-0 jogando fora de casa em Santiago del Estero, partida muito ruim de Estudiantes. Tá? Próximo jogo é sábado, em casa, no estádio Uno, em La Plata, que é um estádio todo moderninho, tal, bonitinho, lembra um pouco a Arena da Baixada, né? Não é um estádio raiz, é um estádio meio shopping, parece um shopping center. É o estádio
que tem Wi-Fi, ele diz que é um estádio conectado, essa coisa toda, né? E o próximo jogo é nessa cancha, na cancha do Estudiantes contra o River Plate, no sábado. Detalhe, o River vai estar pensando no Palmeiras, que é o adversário de quarta-feira, e o Estudiantes pensando no Flamengo, que é o adversário da quinta-feira. A sequência de jogos do Estudiantes no Campeonato Argentino, antes dessa vitória sobre o Central Córdoba, o time jogou em casa contra o Aldosivi, que é um dos piores times do campeonato, ganhou por 1-0. Antes perdeu para o Banfield por 3-2. Antes desse jogo ganhou para o Banfield e perdeu jogando fora de casa. Atuando como mandante, ganhou do Independente Rivadavia, antes ganhou do Racing, né? O Racing só está perdendo, perdeu todos os jogos que fez em casa nesse campeonato. O Estudiantes venceu por 1-0 na ocasião. Antes teve vitória sobre o Huracan, né, atuando em casa, e perdeu em Santa Fé, ou seja, como visitante para o Union, a equipe do Eduardo Domingues. A sequência de jogos do Estudiantes, né? Ele teve 4 vitórias consecutivas, contando todas as competições, porque venceu o Huracan, o Racing, o Independente Rivadavia, que é de Mendoza, e o Cerro Porteño fora de casa com um gol nos acréscimos de pênalti. Pênalti bem mandrake, por sinal. Depois dessa sequência, perdeu para o Banfield, empatou em casa com a equipe do Cerro Porteño, 0-0, e se classificou para enfrentar o Flamengo, ganhou do Aldosivi e perdeu para o Central Córdoba. Não é uma fase muito boa, não. E antes dessa sequência, tá, ele perdeu para o União e perdeu para o Vélez. Então ele tem 4 derrotas, 5 vitórias e um empate nos 10 últimos jogos. É uma campanha mediana se você contar aí as competições diferentes que o time vem disputando, né? É um time que deve fazer um jogo super defensivo, como foi, por exemplo, um time muito cauteloso em casa contra a equipe do Cerro, porque tinha vantagem de ter vencido do Paraguai por 1-0, não agrediu, não se soltou, jogou pelo empate, o Cerro muito frágil ofensivamente, não conseguiu levar perigo, mas não foi uma atuação nada boa. O time abraçou 0-0 e ficou. O time é conhecido como Pincha, Pincha Rata ou Leão, são os apelidos do Estudiantes, que tem 4 títulos da Copa Libertadores. O último deles eu, inclusive, testemunhei, porque comentei o jogo na rádio que eu trabalhava em 2009, lá no Mineirão. O Cruzeiro fez 1-0 e virou o jogo. O Estudiantes, que era comandado em campo pelo Verón, o grande craque Verón, né? Filho do outro Verón, também foi um jogador histórico do clube, presidente agora do clube. E um dos gols foi marcado pelo Mauro Bozelli, que depois, pelo León do México, fez gol no Flamengo em 2014 na Libertadores do Maracanã e jogou depois pelo Corinthians, recentemente, o Mauro Bozelli. O Estudiantes é um time que tem como ponto forte a organização defensiva, tá? Vai jogar muito compacto, vai jogar muito fechado, tá? Joga geralmente no 4-2-3-1, ou seja, deverá ter um meio-campo muito ocupado, atuando com um homem mais à frente. O Ascacibar é um jogador que é um volante, começou no clube, jogou no futebol alemão, voltou, é o grande líder da equipe. Vai ser um jogo intenso, de muita competitividade, tá? E muita força, um jogo muito físico. Essa é a tendência. O Flamengo vai enfrentar um time fechado e muito físico, tá? Ele gosta até o Eduardo Domingues, né, no discurso, quando pega equipes que ele pode enfrentar, de ter a bola, de tentar sair para o jogo. Não foi o que fez contra o Cerro Porteño, foi pragmático. Enquanto o Flamengo certamente vai ser um time mais cauteloso, vai ser um time mais fechado, para tentar depois resolver em casa, tá? Tem o Enzo Pérez, por exemplo, na equipe, o Sousa, né? O Mauro Bozelli foi destaque até há pouco tempo, que voltou para o clube, né, antes de deixar o futebol. E a meta dos Estudiantes é tentar dificultar ao máximo o Flamengo nesse jogo do Maracanã. Eduardo Domingues é um técnico argentino de 47 anos, tá? Ele foi zagueiro, passou pelo Vélez, passou pelo Huracan, jogou nos Estados Unidos também. E em março de 23 assumiu o Estudiantes, portanto está há mais de 2 anos no comando do time, e conseguiu já bons resultados, títulos, né? O time foi inclusive campeão da Copa da Liga Argentina no ano passado, conseguindo a sua qualificação para essa Copa Libertadores, né? E um técnico, um bom técnico, é um bom treinador, já muito identificado com o clube pelo tempo que lá está. E a tendência, ele parece meio até um popstar, né? Tem um visual, cabelo diferente e tal. E já tem aí para muito mais de 100 jogos no comando do Estudiantes de La Plata, já para a fase de 120, 130 jogos aproximadamente, comandando essa equipe. É um time que é inferior ao Flamengo, não é um time, eu diria, que tenha condições, em tese, de enfrentar o Flamengo de peito aberto, deve ser um time fechado, e eu venho dizendo isso. Se o Flamengo jogar sério, jogar como tem que jogar, não jogar como jogou contra o Central Córdoba, e sim como jogou contra o Internacional, por exemplo, ele vence o Estudiantes, elimina o Estudiantes e ele será franco favorito contra Vélez ou Racing, que seria o outro adversário. O Flamengo é muito melhor, é muito mais time que os 3 argentinos, tá? Nenhum dos 3 se aproxima em termos de valores técnicos, de padrão de jogo, nada, nada. O Flamengo é melhor, mas tem que jogar sério.
Senão vai reviver o que aconteceu nas duas últimas temporadas. Lembrando, se o Penharol tem 5 títulos, se o Olímpia tem 3 títulos, os dois foram algozes do Flamengo nos 2 últimos anos na Libertadores da América, o Estudiantes tem 4. Né? E, na sua última conquista, como eu disse, virou um jogo no Mineirão para cima do Cruzeiro para ser campeão depois de um empate sem gols no jogo de ida em La Plata. Jogava na época lá no estádio único, aquele estádio que depois ganhou o nome do Maradona, né, que é um estádio grande, a torcida fica mais distante, mas hoje é um estádio moderno, mas com a torcida muito perto do campo, cabem cerca de 30 mil torcedores, o estádio vai estar lotado, então o Flamengo precisa muito de uma boa atuação e de preferência por uma vitória por mais de um gol para ter uma vantagem que obrigue o Eduardo Domingues a soltar o time no jogo de volta e o Flamengo pode ter mais espaço para trabalhar e quem sabe possa até conseguir um resultado positivo lá em La Plata, tá? Para você, torcedor que quer acompanhar o jogo em La Plata, é recomendável que você chegue ao estádio com um grupo de rubro-negros, não chegue sozinho, não chegue isolado, porque você vai chegar no estádio, é um lugar bonito, até tem um bosque do lado, o estádio do Ginásio de La Plata, que é o rival, fica também no bosque, ali numa outra área do bosque, um lugar muito bonito, um belíssimo parque. A cidade de La Plata é uma cidade muito agradável, muito simpática, muito bonitinha, um lugar legal. É a capital da província de Buenos Aires, fica a cerca de 70 quilômetros da capital, ou seja, você do aeroporto, descendo no aeroparque até lá, você vai levar 1 hora mais ou menos, até menos, dependendo do trânsito, tá? Se você alugar um carro e for de carro. Mas é aconselhável chegar com mais torcedores, porque nunca se sabe o que vai acontecer, né? Nesse tipo de viagem, nesse tipo de situação. Não é bom facilitar, eu diria. Mas, em tese, a coisa é tranquila, não deve ter muito problema, não, a não ser que surja alguma rivalidade aí com as torcidas ou coisa parecida. Então é isso. Flamengo contra o Estudiantes. O jogo é na quinta-feira. Antes tem Flamengo e Juventude no domingo, né? E vejamos como o Flamengo vai se comportar. As lições das duas últimas temporadas têm que ser muito bem assimiladas para que não repita o papelão que fez o Flamengo nas duas eliminações patéticas na edição 23 e 24 da Libertadores. Vejamos agora se o time vai tomar jeito, né? Com o comando do Felipe Luiz. E você pode também tomar uma providência. Ir até a Golqueira, adquirir os produtos, aproveitando Dia do Cliente até 50% de desconto em todo o site. Tem capinha, tem garrafa, tem copo, tem muita coisa bacana. Então, ó, pode ser personalizado. Essa garrafa é muito bacana, né? Também é inspirada na camisa número 3 do Flamengo. Ó, pode ter o seu nome. Ó, muito bonita, né? Então, é isso. Acesse o site, link no primeiro comentário fixado no QR Code que você visualiza na sua tela. Golquês apoia o nosso jornalismo. Domingo tem live depois de Juventude e Flamengo. Jogo 4 da tarde, a live 6, 6 e pouquinho. Conto com a sua audiência. Convido também você a participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Inscreva-se no canal S1 Live, link no primeiro comentário fixado, participe do Clube de Vantagens. Toda segunda-feira você terá a possibilidade de ganhar uma camisa oficial, a sua escolha se você for sorteado, mas tem que participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Segunda-feira, Na Área, tem o sorteio. Na Área é segunda e sexta, às 11 da manhã, eu sempre participo com Letícia Kelly, com Alain Bimadi, com André Rocha, e na segunda-feira sempre tem sorteio. Então, participe do sorteio, integrando o Clube de Vantagens da Ação Live e faça inscrição no canal. Todo dia tem live para você às 11 da manhã. Você vai gostar, tenho certeza. Legal? Muito bem. Também destacando os links no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo, link para o meu canal de cortes. Lá você encontra o melhor das nossas lives e o clube de membros. Você participou, apoia o canal. E no primeiro comentário fixado, link também para o meu blog no All Sport e para o Uso 360, que tem lá Eu Odeio a Data FIFA, ela passou, mas vai voltar no mês que vem. Se você não gosta, tem caneca e camiseta, e cupom Data FIFA dá desconto, e o cupom Mauro César dá desconto em todo o site. Todo o site Use 360, tem muita coisa bacana, dê uma conferida, você vai gostar. É isso, live domingo, depois de Flamengo e Juventude, Juventude e Flamengo, lá pelas 6, 6 e pouquinho da tarde, Campeonato Brasileiro, e logo tem live também depois do jogo de quinta-feira entre o Flamengo e o Juventude no Maracanã. Saudações.